Olá! Neste vídeo, continuamos a discussão sobre a teoria semântica referencial denotacional. No vídeo anterior, em que fizemos uma introdução à teoria referencial denotacional, concluímos que algumas palavras não têm o potencial para serem usadas referencialmente. Palavras como porque, não, como, mas, já, não podem ser usadas referencialmente porque elas não denotam classes de objetos, de indivíduos ou de eventos, ou mesmo propriedades desses indivíduos ou eventos. Vimos que as expressões do tipo nominal, ou seja, os sintagmas nominais, são os que têm o maior potencial em qualquer idioma para serem usados referencialmente. Porém, hoje veremos que certas expressões nominais podem ser interpretadas como não referenciais. Primeiramente, nós podemos pensar em expressões que representam, que evocam entidades que não existem no mundo real. No exemplo, ele disse que encontrou o saci numa trilha na floresta. Todos nós sabemos que saci, o saci pererê, é uma entidade mítica que não existe no mundo real. Portanto, seria trabalhoso, quiçá impossível, lidar ou explicar o significado de saci neste enunciado, por meio de uma semântica referencial. Neste outro exemplo, nós ansiamos por um armistício entre Israel e o Hamas. A expressão nominal um armistício, embora tenha potencial para ser usada referencialmente, não está sendo usada dessa forma neste exemplo em particular. Porque, embora seja desejado um armistício, ele ainda só existe potencialmente. No momento do enunciado, no momento da enunciação, ainda não existe tal coisa. Portanto, essa expressão nominal não está sendo usada de maneira referencial. E também, novamente, seria difícil explicar o significado dessa expressão neste enunciado, usando exclusivamente uma teoria semântica referencial. Podemos ainda pensar em expressões nominais que também têm o potencial de se referir, mas que não estão sendo usadas dessa maneira. Vamos comparar dois exemplos, um da mesma expressão usado referencialmente e outro usado não referencialmente. Então vamos lá. Se eu digo, vi um gato passando no beco. Esse um gato, essa expressão é uma expressão nominal, usada referencialmente, porque é um certo gato, um gato específico que tem existência no mundo. Porém, se eu digo, um gato é um animal discreto, eu não estou fazendo referência a nenhum gato especificamente, eu estou falando da classe de todos os gatos que existem no mundo. Portanto, este não é um uso referencial, nós chamamos esse tipo de uso de genérico. Vejamos um outro caso. Alguém pisou no gramado. Eu estou vendo as pegadas aqui. Este alguém, que quer dizer uma pessoa, é uma pessoa que eu desconheço, porém é alguém real, existente no mundo real, que passou ali pelo gramado. Então, essa expressão, esse pronome indefinido, está sendo usado de uma maneira específica, mesmo que eu não conheça esse alguém, não saiba quem é este alguém. Então, este é um uso referencial. Porém, quando eu digo, estou procurando alguém para me ajudar no meu projeto, este alguém é qualquer pessoa. Portanto, alguém, neste último exemplo, é não referencial. Muitas vezes, uma expressão nominal que tem o potencial de ser usada referencialmente é usada de forma ambígua. Quando eu digo, preciso buscar um especialista para ver o problema no motor. Esta sentença é ambígua, ou seja, sua interpretação depende do contexto de enunciação. Numa interpretação referencial,
né, num uso referencial, nós podemos dizer que quem falou isso já tem um especialista em mente e que talvez esse especialista já saiba até, né, já tem uma noção do problema que está acontecendo no motor. Então, este é um uso referencial, porque ele destaca um determinado indivíduo no mundo. Por outro lado, pode ser que o enunciador ainda não tenha ideia de quem ele vai chamar para resolver o problema no motor. Neste caso, nós teríamos um especialista não referencial. Uma outra forma de analisar as expressões referenciais é verificar se a referência é constante ou se ela é variável e depende do contexto de uso. Por exemplo, os nomes de lugares, nomes de pessoas, nomes de determinados eventos têm um referente, o mesmo sempre, independente de que época que isso é falado, de que situação, né, de quem está falando. Portanto, são chamados de referências constantes. Vejamos o exemplo. Ele nasceu em Rio Branco, no Acre. Rio Branco, que é o nome da capital do Acre, é uma referência constante. Rio Branco. Pode ser até que venha mudar a capital do Acre, mas o nome próprio, Rio Branco, é uma referência constante, é o nome de uma determinada cidade, né, que a gente entende como sendo estável. Acre também é o nome de um estado, né, de um lugar. Também é uma referência constante. A relação, né, de denotação ela é estável. Vejamos um outro exemplo. Alexander Fleming descobriu a penicilina. Nós temos aqui o termo Alexander Fleming, que é um nome próprio, se refere a um indivíduo em particular. Sempre vai ser esse mesmo indivíduo, né, que ficou conhecido por descobrir a penicilina, né, esse tipo de antibiótico. Portanto, nós dizemos que se trata de uma expressão nominal com referência estável, porque tem uma denotação também estável, única e estável. Por outro lado, nós temos expressões que são chamadas de deíticas, né, como o caso dos pronomes, que dependem totalmente do contexto, né? Então, ele trouxe um presente para mim. Vamos pensar neste exemplo. Quem é este ele? Este enunciado pode ser dito, pronunciado em diferentes situações, e este ele vai variar dependendo do contexto de fala. E este mim, né, para mim, a primeira pessoa aí, também vai variar dependendo do contexto de fala, né? Existe um outro vídeo sobre deixis que explica melhor, com mais amplitude, esse conceito. Mas no momento é importante que se saiba que esses pronomes, né, os pronomes, são palavras deíticas e, portanto, a referência é variável. Ela depende do contexto de produção do enunciado. Finalmente, existem certas expressões nominais que são chamadas de definidas, mas que têm um referente variável a depender do contexto histórico. Se alguém diz, ou se você lê em algum lugar, ele visitou a capital do país. A capital do país tem uma denotação, né, denota uma classe, mas essa classe não é única. Classe de cidades que foram, ou, né, no momento no presente, a capital do país. Então, você pode ter, no caso do Brasil, você vai ter Rio de Janeiro, né, antes disso Salvador e atualmente Brasília. Portanto, a referência ela é variável a depender do contexto histórico. Da mesma forma, o governador do estado mora em Belo Horizonte. Em que momento foi feito esse enunciado? Quando que ele foi proferido? Porque existe uma grande frequência, né, em que se muda o governador do estado. Portanto, trata-se de uma referência ainda mais variável que aquele em que se diz da capital do país. Né? No nosso contexto histórico,
um governador tende, né, o cargo de governador tende a ser ocupado, tende a mudar de 4 em 4 anos, ou no máximo de 8, né, a cada 8 anos. Portanto, trata-se de uma referência variável. E assim nós concluímos este vídeo. Nele nós vimos que certas expressões nominais não podem ter seu significado estudado por uma teoria semântica referencial simplesmente porque elas representam entidades que não existem no mundo real, como entidades míticas, entidades que são desejadas ou são mencionadas de uma forma hipotética, por exemplo, né? Também vimos que certas interpretações de expressões nominais levam a um entendimento genérico, portanto não referencial. E em outras vezes nós temos uma interpretação referencial da mesma expressão. Finalmente, nós vimos que certas expressões nominais têm um referente constante, independente do contexto, enquanto outras expressões nominais têm uma referência variável, né, que depende totalmente do contexto. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você e que a gente possa se ver numa próxima oportunidade.